tudo que os Espíritos falam é pautado em fatos irrefutáveis, como dizem os benfeitores amigos, ao longo da codificação, e como Kardec também repete inúmeras vezes ao longo da codificação. Esse tema, ele é especialmente tranquilo para a gente abordar essas duas questões. Quando nós vamos falar que a morte não tem fim, ou vamos falar da certeza do horizonte infinito e maravilhoso da vida. Então, nós precisamos ter essa certeza. O espírita, ele não acha que a reencarnação acontece, ele tem certeza. O espírita não acha que a vida continua, não é uma ideia, é uma realidade. Que quanto mais estudamos a codificação espírita, principalmente, e sua obra complementar, mais temos certeza. Se não quisermos nos reportar aos estudos passados, nós podemos nos ater à obra de Chico Xavier, que foi um dos maiores médiuns de todos os tempos e foi contemporâneo de muitos de nós, de todos de nós aqui, praticamente, né? E podemos investigar a obra e observar a quantidade de provas irrefutáveis que há ali sobre a certeza da continuidade da vida. Definitivamente estamos aqui numa passagem. Isso é extremamente, eu diria, absolutamente consolador. E nunca nós precisamos tanto dessa certeza, a humanidade de uma forma geral, quanto no momento em que estamos vivenciando, que não é o único, não foi o primeiro, talvez nem seja o último, né? Que é essa pandemia global que estamos vivenciando. Mas nunca foi tão importante nós passarmos, nós espíritas, que somos os únicos que detemos esse conhecimento, né? Somos os únicos que aceitamos e acreditamos e temos certeza que a reencarnação é um fato. A nossa responsabilidade é maior. Então, quando as pessoas normalmente, né, perdem entes queridos, tem acontecido demais, e aí não são espíritas, né? Às vezes tem aversão ao espiritismo, mas nesse momento eles se lembram de nós, e é comum pessoas de outro segmento religioso, chegar até nós e falar: você é espírita, como é que é essa questão mesmo de continuar a vida? Então nós refletimos na importância de todos nós que estamos aqui dentro dessa sala agora, que somos divulgadores do espiritismo, termos essa certeza e passá-la adiante a quem quiser ouvir. Então, em 1857, Kardec, na sua primeira questão de O Livro dos Espíritos, como nós falamos, ele pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Então nós temos que refletir em duas coisas importantes. Primeiro, tem pessoas que ousam, né, que falam, que pensam que o espiritismo não é religião. Como que não é religião se a primeira questão do Livro dos Espíritos nos reporta a ideia de Deus? A ideia, e é um conceito absolutamente racional, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec nos induz ao raciocínio ao longo de toda a codificação, todas as respostas do Livro dos Espíritos, todos os comentários de Kardec. Ele está nos conduzindo o nosso pensamento para a gente compreender a realidade daquilo que eles falam. Causa primária, inteligência suprema, muito bonito isso, mas e daí? Aí lá na questão número 4 ele pergunta o seguinte: onde estão as provas? As provas.
A gente não vai sair daqui hoje com a certeza de que Deus é uma realidade, e isso baseado em provas. O tempo todo Kardec fala em provas. Onde estão as provas dessa inteligência suprema, dessa causa primária de todas as coisas? Lá na questão número 4. E a resposta, as nossas reflexões mais profundas, né? Nós já chegamos à conclusão de que se Kardec tivesse trazido só a primeira questão e a número 4 do Livro dos Espíritos, ele já teria feito um grande bem para a humanidade toda, dado o nível de reflexão que elas nos levam. Na questão 4, ele fala o seguinte: as provas estão numa medida que aplicais às vossas ciências. Procure a causa de tudo que não é obra do homem, e a sua razão responderá. Vejam como eles nos fazem pensar. Procure a causa de tudo que não é obra de homem. Não é o Marlon que vai te falar, não é a casa espírita, não é o Papa, não, é a sua razão. E com essa resposta, os espíritos lançam o nosso olhar para o universo infinito e maravilhoso que existe, do qual fazemos parte, e a Terra é um cisco. É para esse Deus que os espíritos querem que nós voltemos o nosso pensamento, para a gente saber se é razoável seguir a sua lei. Então é o Deus, é o Criador das constelações, é o Criador do universo sem par. Em 1857 também os espíritos já falaram nos milhares de milhões de outros sóis, de outras galáxias. Em 1960, 100 anos depois, o telescópio Hubble fotografa essa realidade. Nós não estamos falando de fatos. Então, e por aí afora, isso falando no macrocosmos. E a gente pode se reportar também ao microcosmos, que é o nosso corpo físico. Essa máquina perfeita, esse templo sagrado, como diz André Luiz, que é um verdadeiro micro-universo. André Luiz chama todas as nossas células de nossas companheiras de evolução. E a gente sabe o quanto a ciência se debruça em cima dessa máquina, que às vezes a gente não se lembra de agradecer, né? A ciência se debruça, investiga e não acha a resposta. E nem faz nada parecido. Aí a gente vê a importância da resposta dos espíritos. Onde está a prova da existência de Deus, desse Criador de todas as coisas? Em tudo que não é obra do homem. Pegue uma folhinha de sibipiruna, aquela folhinha pequenininha, de uma árvore pequenininha, que caiu, que perdeu a vida. Procura no nosso universinho, no nosso planetinha azul, quem devolva a vida àquela folhinha, desse tamanhozinho aqui. Então é desse Deus que os espíritos falam. É nesse Deus que o espírita acredita, ele tem certeza. E a partir daqui, a partir já desse conceito de Deus e dessa reflexão de onde estão as provas, nós passamos a ter certeza que definitivamente esse Criador tão poderoso, tão perfeito, não nos criaria para ter uma passagem aqui efêmera e cheia de sofrimento. E nós não sabemos o que é sofrimento, não. Nós estamos aqui, todo mundo saudável, falando, tendo a oportunidade de falar disso, de falar de Jesus. Nós não sabemos o que é sofrimento. Então é desse Deus. Esse Deus, ele nos criou a todos, simples e ignorantes, para alcançarmos a perfeição um dia. Olha que maravilhoso. Eu lembro que o primeiro livro espírita que eu li, estava saindo da adolescência, eu falei, gente, que maravilhoso, dá tudo certo para todo mundo um dia. Depende do nosso esforço, do esforço pessoal de cada um.
Isso é um fato. E nós vamos ver aqui algumas colocações ao longo da história que são fatos. Nós vamos ver também que o Espiritismo não é invenção de Kardec, definitivamente. Não é propriedade dos espíritas, nem dos espíritos. É simplesmente lei natural. Lei maravilhosa e perfeita de Deus. Um grande pensador da ciência, muito respeitado, Einstein, ele fala lá, ó, que todo aquele que está seriamente comprometido com o cultivo da ciência chega a convencer-se que em todas as leis do universo está manifesto um espírito infinitamente superior ao homem. Grandes pensadores científicos, eles se dobram diante da realidade. Não tem nenhum pesquisador sério que ao investigar ele não se depara com a realidade da lei de Deus, que os espíritos nos colocam. E quem quiser investigar isso a fundo, dentro da literatura espírita, investigue a obra de André Luiz. E tem particularmente um livro chamado Evolução em Dois Mundos, que literalmente ele coloca para nós a evolução em dois mundos, desde a criação do princípio inteligente até a criação das primeiras células e a evolução em direção ao espírito, né? Então aqui nós já falamos sobre as provas. O fundador da física quântica, prêmio Nobel em 1918, ele fala o seguinte, olha que interessante, pesquisador: para o crente, Deus está no princípio dos seus discursos. Para a física ou para a ciência, no final dos mesmos. Isso é uma verdade. Todo pesquisador sério, não tem como ele investigar a natureza, tudo que é natural, tudo que Deus fez, e não se deparar com a perfeição da lei de Deus e mais, com a incapacidade de fazer alguma coisa parecida. Então nós fizemos uma retrospectiva aqui. Primeiro nós vamos ver essa questão 959, eu vou ter que ficar saindo. Essa questão 959 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta que Kardec faz: da onde que sai o sentimento instintivo da vida futura, né? Nós falamos que não é propriedade do Espiritismo a certeza da vida futura. As pessoas de alguma forma acreditam, ou que continua em outros planos, né? Ou que vai ter um outro dia para todo mundo se reunir. De alguma forma as pessoas não acreditam que a vida termina na hora que a nossa roupa mais grosseira é enterrada, né? Então de onde que sai isso? Aí os espíritos falam o seguinte, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Todo mundo sabe quem são os espíritos que respondem à codificação? Levanta a mão, quem sabe? São vários, mas as pessoas às vezes não leem ali, né? A gente fala os espíritos. Lá no início do Livro dos Espíritos tem um trechinho chamado Prolegômenos, e no final tem lá a assinatura. São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Sócrates, Lamennais, Platão, Swedenborg. E depois você investiga quem são esses espíritos, para saber se eles têm autoridade para responder. Então são esses espíritos que falam para nós aí. São Luís, né? Que antes de encarnar o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Nada mais elementar, nada mais racional. É por isso que, independente do segmento religioso onde a pessoa se encontra, no fundo ela tem uma ideia que de alguma forma continua, né? De alguma forma continua. E é uma realidade comum a todos nós. Então lá no Prolegômenos, como eu falei, quando Kardec começa a investigação, para a gente ver como foi séria e como todas as pontuações dele são racionais, lógicas, baseadas em fatos irrefutáveis, como ele fala, né? Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte.
por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Então, todo aquele que quer investigar vai se deparar com essa realidade aqui. Kardec não foi simplesmente, ele achou, eu acho que é assim, eu vou falar que... Não. Foi um trabalho metódico, criterioso e recheado de fatos irrefutáveis. Que esses fenômenos, eles se dão por toda parte. Fenômenos entre aspas, né? Realidade. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos, começam a observar de hoje por diante a quantidade de vezes que os espíritos da codificação falam em fatos. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Ele estava começando a investigação dele. Interrogada acerca de sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo espiritual, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Kardec, criteriosamente, a princípio, ele duvidou. Como é que uma mesa pode falar? Né? E aí, a partir do seu ceticismo, ele foi investigar verdadeiramente e se deparou com essa realidade maravilhosa. Né? As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas. Comunicação com os espíritos, reencarnação, ordem natural das coisas. O espírita precisa falar isso com naturalidade. Infelizmente, há pessoas ainda que, além de criticar, né, não aceita de forma alguma. Não é para você tentar convencê-la, não, né? Mas para você falar com naturalidade, com convicção, para quem anseia ouvir, para quem precisa de ouvir. Cada um tem o seu tempo. Cada um está num tempo. Né? Não adianta forçar a criança do pré-primário a responder questões de doutorado. Né? Então, se acha na ordem natural das coisas, não constitui nada de sobrenatural, e essas comunicações se acham vestígios entre todos os povos, em todas as épocas. Não é lei natural, gente? Não é lei de Deus? Então, não é propriedade do espiritismo, nem dos brasileiros, né? Propriedade da natureza. E agora a gente vai ver aqui uma retrospectiva que o Emmanuel fez para nós e outras coisas que nós adicionamos, como todos os povos, em todas as épocas, têm noções da certeza da reencarnação e da continuidade da vida. No caminho da luz, Emmanuel fala que a verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. Todos falam a mesma coisa. Então, por que a gente fala muito, insiste muito nisso, né? Porque é importante, a gente percebe, a gente sabe o consolo que essa certeza nos traz, a calma, como que nós conseguimos transpor por muitas dificuldades com essa certeza de que Deus nos olha a todos, onde quer que estejamos, o tempo todo. Isso aqui é um instante só. Então tudo que você consegue, tudo que você resolve com essa certeza, você resolve em paz, com calma. Você consegue ser fraterno. Você sabe que, sendo uma passagem de aprendizado e que a Terra é um planeta que ao mesmo tempo é escola, prisão e hospital, todos guardamos imperfeições. Se todos guardamos imperfeições, isso é uma realidade,
você passa a olhar diferente para o seu irmão, você passa a perdoar, você passa a se esforçar para perdoar, para compreender, né? Porque tem uma coisa que a gente tem que refletir. A Doutrina dos Espíritos é de 1857. Lá no capítulo 1 do Evangelho, se não me falha a memória, tem um trechinho que Kardec fala o seguinte: que essa doutrina que vem sendo elaborada há 18 séculos, ou seja, se ela vinha sendo elaborada há 18 séculos, quando foi publicado o Evangelho, desde que Jesus esteve aqui, que ele voltou, ele estava elaborando a doutrina dos Espíritos, com espíritos dessa envergadura. Não é para a gente aprender numa encarnação, e muito menos para você cobrar do seu semelhante um comportamento igual ao de Jesus. Você vai sofrer e vai fazer o outro sofrer, e o nosso papel não é cobrança. Então, por que é importante refletir nisso? Nossa, então eu não vou aprender tudo de uma vez. Não, ninguém aprendeu. A gente pode desafiar alguém que se apresente e fala: você conhece o Espiritismo? Não tem como, porque o Espiritismo é muito jovem. Dificilmente alguém reencarnou 2 vezes como espírita. Se a gente for observar a quantidade de tempo que se dá entre uma encarnação e outra, né? Então a gente passa a se perdoar de forma mais fácil, né? Nossa, não é para aprender tudo, não dá. Espíritos de luz, quando Jesus estava conosco desde a formação da Terra, e ele é o nosso modelo guia, ele já era um espírito, um sol, segundo o Divaldo, de não sei que grau de luminosidade. Nós não vamos alcançar isso numa encarnação. E é muito descaridoso, antifraterno, a gente cobrar de quem quer que seja esse comportamento. Então, quando a gente fala que a codificação é para ser estudada, gente, não é, eu já li todos. Pergunta o que eu aprendi dos 5 livros. De cada vez que a gente lê um trechinho, você fala: nossa, olha o que está escrito aqui, olha o que isso me faz compreender. Então isso é para a gente lembrar que a gente tem que começar a estudar ontem. E fazer como a Ivone Pereira. Ivone Pereira, todos sabem quem foi Ivone Pereira? Foi uma grande médium, que uma das obras clássicas e basilares espíritas é dela, o Memórias de um Suicida, e entre outras. Toda a sua obra merece ser estudada e lida. Mas Ivone Pereira, dia 1º de janeiro, ela começava a leitura das 5 obras: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Ela lia todos para terminar dia 31 de dezembro. Dia 1º ela começava tudo de novo. Isso é Ivone Pereira. Imagine nós, né? Então, para a gente se empenhar, começar a agradecer a Deus essa dádiva bendita, que são essas informações dos nossos irmãos que se foram, trazendo a realidade para nós. A gente começar a refletir na importância e permitir que essas informações nos transformem, porque o objetivo do Espiritismo é a nossa transformação moral. O objetivo é que possamos ir embora melhores moralmente do que quando chegamos, né? Então, continuando lá no caminho da luz, vale a pena toda a obra de Chico, viu, gente? Toda a codificação, obra de Chico. Desde os arianos primitivos, que são povos que contam mais ou menos de 10.000 a.C. a 4.000, já eles não deixaram vestígios no domínio da fé. Esses foram os únicos que não deixaram, né? Aí nós passamos para os egípcios, mais ou menos em torno de 3.000 anos antes de Cristo, e eles foram tão assim, cultuaram tanto, né, o Deus único e absoluto, e conheciam também a função dos espíritos prepostos de Jesus. 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo. Os hindus também, 1.500 anos antes de Cristo, já falavam em reencarnação, karma, salvação. A ideia é natural, é antiga e está em todos os povos. Zoroastro, 1.750 mil anos mais ou menos antes de Cristo.
já falava que as pessoas eram influenciadas pelos espíritos. E a ideia vem, os hebreus, 1300 anos mais ou menos antes de Cristo, né? Os hebreus trouxeram para nós o monoteísmo, e a gente tem que agradecer, né, que os 10 mandamentos é a base de todo o pensamento religioso até hoje. Agora, isso aqui, por que eu estou trazendo? Eu acho interessante porque são fatos. Olha, Mileto, 624 anos antes de Cristo, a inteligência do cosmos é o Deus, porque o universo é animado e cheio de deuses. Gente, antes de Cristo, muito tempo antes, olha só. Heráclito já falava o seguinte: nós vivemos a morte e elas vivem a nossa morte. Isso é fato, porque é história com H, né? Empédocles: não há nascimento para nenhuma das coisas mortais, como não há fim na morte. Somente composição e dissociação dos elementos compostos. Então, desde que o primeiro homem pisou na face da terra, né, a realidade é uma só. Isso vem sendo contado ao longo da história. Por isso que Kardec fala, Sócrates e Platão, 470 a.C. Sócrates, se todo mundo aqui é estudioso, eu sei que é. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem o resumo da doutrina de Sócrates. Ele é considerado um precursor de Jesus, tal a similitude das duas, né, da doutrina de Jesus, do Evangelho de Jesus e da moral que Sócrates trouxe. Então ele fala lá, o homem é uma alma encarnada antes de sua encarnação. Ele fala literalmente, Sócrates, 460 anos antes de Cristo. Santo Agostinho responde muito o Livro dos Espíritos. Era um dos papas da igreja. Olha o que ele fala, 430 depois de Cristo já, Santo Agostinho, né? Os espíritos dos mortos podem ser mandados aos vivos. Literalmente falando em espíritos. Depois Irineu, também um grande papa da Igreja Católica, no fim do 2º século. Ouvimos que muitos irmãos na igreja possuem dons proféticos e falam através do Espírito diversas línguas e revelam. Ano 200, mais ou menos, gente, depois de Cristo. Olha o tanto que a coisa é natural, né? Tertuliano também, por volta do ano 200, né? Conversava, ele sabia de alguém que conversava com os anjos, vê, ouve mistérios, lê os corações, cura os que podem, mediunidade de toda a ordem, essa aqui que ele cita, né? Alfred Russell, isso já em 1800, quase contemporâneo de Kardec, né? Esse Alfred Russell Wallace, ele afirmou que as comunicações com os espíritos estavam inteiramente comprovadas pela ciência. Antes de Kardec, antes da publicação do Livro dos Espíritos, 1823. É uma coisa bem sendo estudada, catalogada e contada na história, ao longo da história, em todas as épocas, entre todos os povos, como Kardec fala lá no início do Livro dos Espíritos. E a gente investiga na história e encontra os fatos, como ele fala. Alexandre Aksakov, né, também, a investigação e análise de fenômenos espíritas durante o século XIX. Também um pouco antes e contemporâneo de Kardec ele foi. César Lombroso, é notável o estudo de comprovação dos fatos espíritas. William Crookes. Esse William Crookes, todo mundo já viu um livrinho Fatos Espíritas do William Crookes? Já ouviu falar na Kate King? Já? William Crookes, através da mediunidade eu esqueci o nome da médium agora, mas ele materializa o espírito e fotografa. Está no livro Fatos Espíritas, isso lá, contemporâneo de Kardec, né? Esse livro aqui é peculiar, essa história, gente. Roma e o Evangelho, em 1874. Um grupo de padres imbuídos do desejo de provar que o espiritismo era balela, foram estudar o espiritismo,
todos se tornaram espíritas. É a história desse livro. Roma e o Evangelho, 1874. Charles Richer, também outro francês, estudou os fatos espíritas relacionados à obsessão. Isso já depois de Kardec. Ernesto Bozano também foi contemporâneo, estudou profundamente os fatos espíritas. Reverendo, é um reverendo, um padre, né? Numa conferência em 1900. Olha o que esse reverendo fala, gente. Na verdade, o espiritismo se ajusta perfeitamente ao cristianismo. Parece um legítimo desenvolvimento. Olha a fala desse padre. E é o que é, a realidade é essa, né? É o que Emmanuel fala muito para nós. Aliás, tem uma fala de Paulo de Tarso no Evangelho que ele fala isso: espiritismo e cristianismo são uma só e a mesma coisa. Fala desse padre aqui. Então, meus irmãos, se a gente for buscar na história, né, a gente vai se deparar com os fatos irrefutáveis que os espíritos falam. E a gente começa devagarzinho, os mais céticos, como eu, cética, minha mãe disse que desde pequenininho eu tinha que ler para acreditar, né? Então, os mais céticos começam a perceber a grandeza da bondade de Deus em permitir que Jesus estivesse conosco desde a formação da terra, que Ele estivesse entre nós, nos prometendo que nos enviaria um outro Consolador e que ficaria eternamente conosco. Jesus cumpriu a sua promessa, nos trazendo o Consolador prometido, porque o Espiritismo cumpre as 3 falas que Jesus fala do Consolador. Ele diz que o Consolador nos falaria de todas as coisas. O Livro dos Espíritos, que é nosso arcabouço doutrinário, fala de tudo que você puder pensar e mais o resto, que nós não podemos pensar ainda. Nos lembra e nos ajuda a compreender tudo que Jesus falou. E ficará eternamente conosco. Primeiro, porque sabemos que a vida continua. Sabemos que só o conhecimento é que levamos. E sabemos porque é lei de Deus e que por si só, né, é eterna e perfeita. Então, o nosso muito obrigado a Deus e a Jesus só tem espaço na eternidade, pela infinita bondade que entendemos ao nos prometer esse Consolador, trazer até nós e ainda afirmar que estará eternamente conosco. Dizer que Jesus nos abençoe é absolutamente redundante, né? Porque Ele nos abençoa a todos, onde quer que estejamos, nos confins do universo. E definitivamente somos uma grande família universal, filhos de um mesmo Pai. E quando compreendemos isso, nos tornamos dignos de dizer: Pai nosso que estais no céu. Obrigada.